na esquina de Luxo de Caraí. Soube hoje, há muito tempo eu não passo pela praia de Caraí, mamãe não está mais morando ali, Plínio não está mais na esquina da Álvares de Azevedo com praia de Caraí. É uma Sim Imóveis. O Plínio Serpa Pinto, o maior vendedor de apartamento da cidade de Niterói, responsável por um grande lobby do primeiro governo Jorge, para só aprovar obras de empresas de engenharia que vendesse na empresa dele, por isso que ele é rico, traficou, e ele próprio saiu da praia de Caraí, o que demonstra, Jordi, uma grave crise do mercado. Então eu concedo a parte a você, e ratificando, eu acho que você tem o direito de falar, inclusive que você está falando de mim. Agora, cara, você não tem sustentação, você nem esperou saber a votação das emendas para saber qual é o voto que a gente vai dar ao cabo das emendas. Você assistiu e você votou a favor de uma comissão de Constituição e Justiça que aprovou um projeto para combater o assédio, que eu não vou poder botar um PM em cada ônibus. O Renato Cariello sabe disso. Não posso botar um PM em cada ônibus. Eu tenho que ter outras medidas para combater a violência contra a mulher. Não é? E aí como é que eu faço isso com o projeto de lei? Mas você viu qual foi o comportamento da Câmara. Essa é a discussão. Então, Carlos, eu acho que você vai convencer, a não ser os seguidores do Bolsonaro, você vai convencer muito pouca gente de que eu sou alguém que faz trato com o governo. Poderia até fazer, nos casos que o governo merecer trato, mas com certeza não vai ser obrigatoriamente, a menos que nós evoluamos na análise das emendas, não vai ser em relação ao plano diretor com uma concepção diferente de cidade, que eu e o pessoal temos, que nós vamos fazer isso. Concedo a parte com o maior prazer. Bom, para começo de conversa, já que tocou no assunto do plano, aliás, do projeto de lei que foi votado hoje, da vereadora Talíria, dos vetos, eu votei pela manutenção do veto. Votei e votaria contrariamente ao projeto se eu estivesse aqui naquele dia. Eu não estive na primeira votação, porque para mim isso aí é tudo balela. Projeto inócuo. Ou seja, você vai chegar então num ônibus, aí está lá um assediador e vai apontar, olha lá, olha só, é proibido assediar a mulher. Pelo amor de Deus, né? Isso é tudo balela. O que a gente tem que ter é lei rigorosa, é paulada em vagabundo que está estuprando e assediando a mulher, porra. Não é cartazinho, não. Até parece que com cartaz o cara vai deixar de assediar a mulher. Isso daí é balela. Eu votei contrariamente e votaria de novo. Eu já sabia que Vossa Excelência estava nervosinho com a edição que a gente fez, uma edição muito bem feita. Uma edição que não tem nada de mentirosa. É da Globo, não, né? Uma edição, Vossa Excelência espera agora, já falou pra caramba, eu fiquei aguardando. Vereador, uma edição que está muito bem feita, uma edição que nós pegamos só as partes em que ele mete o pau no governo, mete o pau no plano diretor, fala que não há participação popular, que por isso o plano diretor ele não teria validade, fala que o plano diretor foi feito em conluio com o governo e a base, falando várias coisas, e de repente ele vai e está votando favoravelmente ao projeto de lei, só porque fez emendas. Que emendas? Emenda, por exemplo, de ZEIS. Vossa Excelência não é ambientalista, não é urbanista para fazer ZEIS, para fazer delimitação de ZEIS, só porque tem lá a candidata a vice-prefeita do Flávio Serafini. Ué, grande merda, porque para mim, quem tem que fazer Retira isso o palavrão é o governo. por favor. Por favor, vamos parar de balela. Continua, Vossa Excelência está com a palavra. Olha só, quem tem que fazer essa análise técnica é o executivo. Essas emendas não teriam validade alguma, inclusive podendo ser derrubadas no sistema judiciário. Então, para que a gente vai ficar aqui jogando para a plateia? Para mim, isso foi acordo com o governo. Sentaram com o governo, sentaram com as comissões, sentaram com as pessoas ali para aprovar o que interessava, jogar para a sua plateia, fazer ali a sua política para os moradores que não têm habitação, e aí fica tudo bem. Mas aí como é que fica a participação popular que Vossa Excelência alegou tanto que não teve na elaboração? Como é que fica o quociente máximo, que é um requisito indispensável para o plano Essa diretor? é uma visão do Jorge Martins. Pois é, então, não é a revisão do Jorge Martins, não. Por Isso aqui favor, está no Estatuto a palavra da está cidade. para o vereador Jordi. O Estatuto das cidades que
pauta, o plano diretor fala que é um requisito mínimo a existência num quociente máximo. Isso está no Estatuto da Cidade, então Vossa Excelência tem que estudar mais direito. Já que fala tanto que eu tenho que estudar, gosta tanto de me depreciar que eu usava fralda, não sei o quê. Eu poderia muito bem também falar que está ficando gagá. Enfim, não, mas estou. Somente eu assumo, uma questão que eu gostaria de falar aqui. Deixa eu terminar. Vossa Excelência falou muito, falou que não houve nenhum acordo. Na minha visão e de muitas pessoas, houve sim. Mantiveram a sua condução de linha auxiliar do PT e do governo. E eu não bajulo ninguém não. Não bajulo meus pares não. São pessoas da base. Eu sou de oposição, mas tenho muito respeito por cada um deles. Eles sabem muito bem disso. Não bajulo ninguém não. Se eu bajulasse, para que eu vou bajular? Meus projetos não são aprovados, meus requerimentos não são respondidos, minhas indicações não são atendidas. Eu tenho respeito pelas pessoas, coisa que vocês do pessoal não têm. Inclusive, ficou nervosinho porque naquelas audiências, nos nossos vídeos, nós colocamos ali, vocês falando várias coisas, atrocidades do governo, ainda falando que os vereadores todos aqui estão no bolso do prefeito. E agora você aprovou o plano, qual foi o seu preço então? Acabou a parte? Você vai ver em breve qual é o meu preço. E os vereadores estão no bolso sim. Sabe por quê? Vossa Excelência pode interpretar de maneira que quiser o estar no bolso. Você acha que Renato Cariello, por exemplo, não está feliz como eu, de ter um polo de informática na Engenhoca? Sabe como é que ele paga isso? Tendo vontade de votar em relação a alguns projetos e não votar porque ele é grato ao prefeito que fez um polo de informática. Sabe por que o CAL está no bolso do prefeito? Porque as demandas que CAL leva para a Ilha da Conceição são atendidas pelo prefeito. Em nenhum momento eu estou dizendo que está no bolso do prefeito significa grana. Quem recebe grana é o prefeito. Recebe grana de Sérgio Cabral, recebe grana do Ricardo Pessoa, esse sim recebe grana. Os vereadores têm uma visão de subordinação aos interesses do governo e votam com tudo que o governo quer. Qual é o problema? Isso é uma crítica política. Agora, eu fico assim pensando, o que o governo pensa de uma posição do vereador Carlos Jordi? Cal, você líder do governo, que está todo dia lá no governo conversando com o prefeito, o que o governo pensa quando ouve o Carlos Jordi dizendo que nós estamos fazendo acordo com o governo? O que significa eu ter que ter uma especialidade? Eu acho inclusive interessante o menosprezo manifestado por você pela academia. Normalmente a gente valoriza muito aqueles que nos formaram, que nos deu formação de engenheiro, formação de médico como Paulo Velasco, formação de qualquer espécie. Qual o problema que a gente tem na academia? Nós temos mantido pelo povo brasileiro, na Universidade Federal Fluminense, um núcleo de estudos e planejamento habitacional e urbano da cidade, o NEPU, que é coordenado por uma pessoa que foi realmente candidata a vice do Flávio Serafini. Qual é o problema? Ela é uma pessoa da academia que há anos, isso não é menosprezo à idade de ninguém, nem ao período em que alguém usava fralda, há anos, já está para se aposentar na UF, trabalha com ocupações e habitação de interesse social na cidade, com as comunidades discutindo regularização fundiária. É evidente que pode ter vereador que acha que pobre que não tem casa tem que levar bala e morrer. É evidente que pode. Eu acho que pessoas da cidade, independentemente das classes sociais, precisam ter espaços para morar. Então, se nós temos um NEPU na Universidade Federal Fluminense, e se nós temos um IPU, Instituto de Planejamento Urbano, no UFRJ, no Rio de Janeiro, é porque a academia tem que lidar com este problema. Assim como nós temos na academia estudos sociais, assistência social, engenharia, medicina, nós temos na academia pessoas que se dedicam a estudar a problemática dos pobres. E nós estamos do lado dessas pessoas, porque as pessoas de classe média
média alta e rica de Niterói não precisa de vereador, porque a definição dos apartamentos e das moradias que eles podem ter já estão definidas nas frações urbanas dos planos existentes. Quando alguém no urbanismo aprova um grande polo de geração de tráfego, que significará o mercado mundial, na Mário Viana esquina com a Ari Parreira, que é o nome do padre, aquela rua, nós vamos ver depois ficar pronto. Nós anunciamos isso na época do Guanabara, não é engenheiro de obra pronta não. Nós anunciamos isso quando o Rodrigo insistiu em retomar as obras do Mergulhão, sem fazer a desapropriação dos prédios. Tem vídeo gravado. Não é engenheiro de obra pronta, para depois dizer que a doutora Celestino ficou engargalada, então eu preciso agora desapropriar para acabar com o gargalo da doutora Celestino, e para isso eu autorizo a construção de um shopping às escondidas, avançando sobre a área de proteção ambiental do Morro do Arroz. Sabe, que brincadeira é essa? Ouço a propaganda do governo mentirosa, e a base, começando pelo CAL, não defende absolutamente nada, porque sabe que é rigorosamente verdadeiro. O governo está dizendo que está estudando com os franceses, com os espanhóis de Barcelona, viaja a Paris, viaja a Barcelona para discutir uma proposta de VLT. Pedro, VLT que vem da estação do catamarã de Charitas até as barcas. Vamos analisar o trajeto desse VLT, o dia que ele sair do papel e da megalomania do Rodrigo, passará por onde o VLT? É isso que a gente está discutindo, e é isso que o Cal fica calado, quando ele ouviu a minha discussão com o vice na época, Axel Grael, quando ele dizia que ia fazer uma praça em cima do Mergulhão. Vereador, excelência, para terminar, por favor. Eu falei, olha só, Não, eu já te falei que eu 8 gravei horas. aquela nossa conversa para mostrar que você estava lá? Não, né? Então fica na tua. Não, olha só, Vossa Excelência, Vou acabar. 20 horas é a hora Vou acabar. pelo regimento. Eu vou acabar. Não tem um problema de Vossa Excelência falar. Eu vou acabar. Agora o problema é um homem que se diz homem, de caráter, de firmeza, líder do governo, ouvir o então vice Grael dizer que nunca teve uma estação de ônibus em cima do Mergulhão, quando é essa estação de ônibus pela qual no futuro vai passar o VLT. Então que população de Niterói ouve o Rodrigo falar de um VLT ligando Charitas até a Praça Araribóia, passando por onde? Que não seja Praia de Charitas, Praia de São Francisco, Túnel São Francisco e Caraí, Avenida Roberto Silveira, Marquês de Paraná, e entrando na Presidente Vargas, ou na Amaral Peixoto, numa pista que é de mão dupla por todos os planos urbanísticos e de mobilidade da cidade de Niterói. Então combater, Jordi, o plano, é combater nesses elementos, porque enquanto o governo não desmentir essa falácia de que tem uma praça em cima do Mergulhão, quando nós não conseguiremos fazer nenhuma ligação via VLT da estação de Catamarã de Charitas, sem que passe por cima do Mergulhão para entrar na Amaral Peixoto. Isso são fatos concretos, é isso que a gente tem que estar junto para combater, porque é mentira, está vendendo ilusão, está querendo vender a ideia de um projeto para pegar empréstimo e financiar sua próxima campanha, porque é assim que ele ganha a eleição. É assim que ele ganha a eleição. É assim que ele vai ficar encalacrado, porque o novo partido dele, com o qual ele concorreu à eleição como prefeito, não tem como pagar as dívidas de campanha. As dívidas de campanha de uma candidatura qualquer, quando não honradas ao término da campanha, precisam ser pagas com recursos do fundo partidário. E o PT tinha fundo partidário, mas o PV não tem fundo partidário. Rodrigo até agora não quitou as dívidas de campanha para a reeleição à prefeitura, porque precisa ter dinheiro para fazer obra. Aí fica inventando um VLT, fica inventando isso, daqui a pouco ele está viajando, pegando empréstimo, endividando mais ainda a cidade,
e já é alto o índice de endividamento, com carências que fazem com que nós tenhamos a certeza absoluta que esses empréstimos, a maior parte deles, só serão pagos depois para o próximo governo, dane-se quem for o próximo prefeito. E é em relação a isso, antecipadamente, que nós estamos discussando aqui. Essa é a discussão. Essa é a discussão central. Então não tem acordo com o governo. Agora tem uma coisa, Jordi, que talvez você não saiba e deveria saber, porque a gente é minoria. Quando a gente é minoria, nós temos que fazer todo o esforço do mundo para dizer que as nossas ideias têm razão. Por isso que a gente faz emenda. Por isso que a gente faz emenda. Depois, quando as emendas foram colocadas em votação, e não são apenas emendas de zeis, quando elas forem colocadas em votação, nós vamos fazer um balanço e verificar se o conjunto da obra permite o nosso voto favorável. Não será a primeira vez que nós votamos contra um projeto de lei. Votamos contra. Queria dizer a vários Vossa projetos Excelência de que a lei. sessão se encerrou às 20 horas. Mas Queria- Vossa Excelência está doido para prolongá-la. Não, eu vou prorrogar por mais Só deixa eu 5 dar uma- minutos. uma 5 palavrinha, minutos, então. para que o Jordi Essa possa discussão está falar. desde 7 horas e 15 minutos. Não, eu dei uma colher de chá para você e fui Eu lá. vou pedir a Vossa fui na Excelência. delegacia. Não há problema nenhum. Eu vou pedir a Vossa Excelência que sejam breves, por favor. Não, tudo bem. Jordi, ele está pedindo a você para ser breve. Eu Eu estou vou ser falando, breve. mais uma vez, na questão das emendas. Essas emendas, elas não têm sustentação legal, não tem. Porque essas emendas, elas devem ser feitas pelo Executivo. Todo esse estudo que demanda que sejam pessoas técnicas no assunto, elas têm que ser feitas pelo Executivo, que é o competente legal para isso. Por mais que Vossa Excelência tenha falado que eu não respeito, digamos, a academia, no caso da Regina, não é nada disso. Por mais que ela tenha todo esse conhecimento, por exemplo, o Jorge também tem muito conhecimento, ele poderia me auxiliar para fazer essas emendas, ele não tem essa competência. Isso deve ser feito pelo Executivo. Depois, uma emenda dessa é feita, aí é acatada. E vamos dizer que ocorre alguma coisa que saiu uma disfunção diante dessas emendas para o nosso município. Quem que vai ser culpado, responsabilizado por isso? Essas questões devem ser feitas pelo Executivo. Por isso que nós impetramos o mandado de segurança, para que o Executivo corrija tudo isso. O Executivo debata com a população, elabore todo o processo do plano diretor com a população, e não simplesmente chegar aqui para a gente fazer uma coxa de remendos. Que é isso que a gente ia fazer. Fazer uma coxa de remendos de pessoas que, por mais que sejam bem intencionadas, não têm a competência para isso. Por exemplo, o quociente máximo. O quociente máximo, para mim, é o vício mais gritante daquilo ali. Eu não tenho competência para isso. Mesmo o Jorge, que é uma pessoa altamente capacitada, ele não poderia falar para mim qual é o quociente máximo de cada macro-região. Isso deve ser feito um estudo por profissionais técnicos da Prefeitura, da Secretaria de Urbanismo, e não por nós, meros mortais do Legislativo. Ok, obrigado. Vereador, para concluir, por favor. Você está calmo, né? Não, eu sou calmo. Ah, tudo ainda bem. Adoro olhar você. Vossa Excelência sabe que sou O calmo. seu olhar eterno de cara de paisagem. Não, Vossa Excelência falou que ia me promover. Mas vamos lá. Olha só, Jordi, não tenho nenhuma pretensão de dizer que eu sou vereador melhor do que você. Eu sou vereador há mais tempo e tenho uma experiência de vida que me permite ter acumulado algumas coisas a mais do que você, enquanto você acumulou outras. Não tem nenhuma pretensão ou arrogância. O que eu estou te dizendo, entretanto, que me parece que você confunde um elemento. A iniciativa de propor um projeto é do governo. Não tem, você vai perder todas. Você vai perder todas. A iniciativa Por do favor. projeto é do Executivo. Obviamente existem então, certas para emendas que podem nós ser estamos Por favor, por aqui? favor, vamos Mas esse botar tipo ordem de na emenda casa. não pode. Não Deixa eu pode. completar Você- o raciocínio. Deixa eu completar o raciocínio. Excelência já falou, a gente vereador. continua Deixa ele, amanhã. doutor. A gente continua amanhã. Eu não quero fugir do debate com você, não. Só estou dizendo a você o seguinte: se a nós não fosse dado o poder de emendar, não pode, você está errado. Você está dizendo que nós não teríamos nada a fazer a não ser aprovar. Temos porque sim, nós não podemos mas não emendar. esse tipo de emenda, por exemplo, as ex. Não. Por A exemplo, quociente iniciativa- máximo. Por favor, vereador Jordi. Só Vossa fechando, Excelência já teve a sua eu estou parte. dizendo o que tem de diferença na minha interpretação do que você está pensando errado. Você está confundindo iniciativa de propor, e essa, sem dúvida, é do Poder Executivo, com poder de emendar. Porque se nós não pudéssemos emendar
um projeto de lei encaminhado pelo Executivo, não teria sentido a nossa existência. Estaríamos economizando, sabe quanto? 60 e tantos milhões do povo de Niterói. Nós estamos aqui para emendar. É evidente que, dependendo da emenda que nós fizermos, e aí a lei orgânica e a Constituição definem, tem algumas emendas que têm vício de iniciativa. Eu não posso propor, e nós vamos enfrentar isso, por isso que a gente está negociando com o governo. Eu não posso fazer uma emenda sem que ele concorde, e aí você vai votar com a gente também, porque nós estamos estabelecendo um prazo para ele fazer o plano de mobilidade. Isso custa dinheiro. Esta emenda, ela tem a possibilidade de ser vetada, porque eu estou impondo ao governo o quê? Uma tarefa, que vai custar dinheiro. Nós estamos propondo, Jordi, ao governo, um plano de saneamento. Custa dinheiro, ele vai contratar alguém, porque não tem profissional. Os concursos públicos são feitos para Giovana, não é feito por urbanismo. Giovana tem concurso, urbanismo não tem concurso. Nós estamos propondo um plano de tratamento de resíduo sólido. Isto você pode, aí sim você está correto, você pode argumentar que estes projetos, por criarem demandas para o Executivo, eles podem ser questionados pelo Executivo como vício de iniciativa. E aí, se você está interpretando isso, a decorrência dessa vitória, o estabelecimento de prazos para plano de mobilidade urbana, para plano de saneamento básico, para plano de mobilidade, e tem outros que estão lá, tratamento de resíduo sólido. Se você, em relação a isso, está dizendo que estas emendas, e são nossas mesmo, porque o governo não quer fazer, e aí nós vamos ter um pau. Se nenhum dos cronogramas estabelecendo, os cronogramas para os demais planos, filhotes do plano diretor, não forem estabelecidos, inclusive o plano, a nova lei de uso e ocupação do solo, que é aquela, e aí tem diferenças de interpretação, e aí vem a hermenêutica, popularizada pelo Sérgio Moro, vem as interpretações diferenciadas da lei. Na lei de uso e ocupação do solo, serão definidos os parâmetros. Então tá, Paulo, olha só, vamos falar o seguinte. Mas entendeu a diferença? Primeiro de tudo, eu não confundi por favor, o vício de iniciativa, terminar. só para finalizar, Por eu favor. não confundi vício de a iniciativa e a questão das emendas. Eu sei muito bem, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com orçamento, eu sei que a LOA é iniciativa do Executivo e nós, vereadores, podemos propor emenda, tanto que eu estou fazendo várias emendas, fiz ao PPA, Vamos fiz ter que LDO, dizer de algumas onde foram sai, aprovadas, para onde vai. nós mostramos para as comissões e elas avaliam o que deve passar ou não. No caso do plano diretor, existem certas questões que não podem ser propostas pelo vereador, porque nós não somos técnicos no assunto e isso impacta profundamente a nossa cidade. Por exemplo, você acha que eu poderia, por exemplo, propor uma emenda estabelecendo um quociente máximo para o município de construção nas macroáreas? Poderia. Óbvio que não. Sem afirmar a precisão e a qualidade Não científica da poderia, afirmação. porque eu não tenho o estudo para isso, não poderia fazer isso, quem tem que fazer isso é o Executivo, e segundo, isso nunca passaria nessa casa. Ok, vereador. Isso nunca passaria nessa casa. Por isso, mandado de segurança para que o judiciário mande de volta para o competente para elaborar isso, e aí a gente, chegando aqui, faz as nossas emendas para outras questões, e não para essas que é de competência do Executivo. Obrigado, vereador. Vereador Cal, acho que Vossa Excelência, que não participou de audiência pública alguma, a partir deste pequeno debate com o vereador Carlos Jordi, aprendeu um pouco. Vossa Excelência ouviu o Carlos Jordi dizendo que nós não podemos emendar nada. Algumas pessoas ao redor de Vossa Excelência fizeram uma cara de que não concordavam, mas ficaram quietas, e nós vamos tocar a vida. Uma coisa é certa, e que fique bastante claro, e nós vamos fazer todo o esforço para clarificar. Nas audiências públicas, eu inclusive briguei algumas vezes de maneira escancarada com o Bruno Lessa. É ou não é? Discussão na frente das pessoas. Em algumas situações brigamos com o próprio Atratino, menos. E daí? Nós estamos trabalhando, nós participamos de várias reuniões com o governo, infelizmente não testemunhadas pelo Cal, porque o Cal é um cara muito ocupado com os problemas da Ilha da Conceição. A Ilha da Conceição tem muitos problemas. Então o Cal não sai da Ilha da Conceição, porque ele precisa resolver todos os problemas da Ilha da Conceição. Senão ele estaria acompanhando. Você vai me ajudar. Nessas reuniões com o governo, e aí, quando a gente elogia, quando a gente critica a Barandier pela sua arrogância, e quando a gente elogia
a humildade do Rogério de se esforçar enquanto técnico para dar resposta aos questionamentos que a gente faz, nós estamos cumprindo o nosso papel como vereador. O fato de eu fazer críticas e não confiar no Rodrigo não tira de mim a obrigação de estudar os problemas da cidade e fazer as propostas que possam dar à cidade um plano diretor melhor do que o que ela tem hoje. É minha obrigação. Não foram poucas as vezes que a gente, inclusive, quando eu denunciei a fraude legislativa praticada e comandada por Conte Bittencourt, que levou 10 anos para ser condenado na primeira instância. Está condenado. Fraudou o processo da Estrada Froz. Okay, levou junto com ele pessoas que de boa fé embarcaram na canoa dele. E agora vão ter que pagar alto, uma multa altíssima. Então eu não tenho problema de fazer discussão. Nós fazemos discussão e nós participamos de várias reuniões com o governo, disputando sim, conceitualmente, o plano diretor que nós queremos, comparado com o plano diretor que o governo quer. É meu papel, assim como não sou assistente social e vou batalhar para a melhoria dos recursos orçamentários na assistência social, assim como vou fazer isso na saúde. Nós estamos indo para uma outra ata, Diário Oficial de hoje. O governo está fazendo adesão a mais atas de fornecimento de remédio, porque não consegue tirar do papel a licitação para aquisição de maneira permanente e contínua de remédio e medicamentos ambulatoriais e hospitalares. Ok, vereador. Então, não dá. Fazer oposição e fazer crítica não significa que nós estejamos liberados da obrigação de trabalhar pela melhoria dos projetos em disputa, entre o executivo que propôs e a casa que pensa. É evidente que eles obedecem o prefeito. O dia que o CAL votar com uma proposta minha, contrariando o prefeito, eu acho que ele infarta. Porque qual é a desculpa que ele vai dar para o prefeito? Não, votei porque o Paulo está coberto de razão. Jamais vai fazer isso. Porque essa é a vida. E essa vida que a gente tem que acostumar... Toda regra tem exceção. A gente tem que se acostumar numa relação dialética e respeitosa entre nós. Porque aqui eu continuo, e não tem nada a ver com o ontem não, porque ontem a gente ainda vai discutir, em outras oportunidades. Aqui a gente briga são as ideias. O que briga aqui dentro desse plenário são as ideias, não são as pessoas. A gente tem que aprender a conviver com essa ideia. As ideias que se opõem, elas brigam, elas disputam. Eu não estou brigando com ninguém, não quero dar um soco no Jordi, não quero dar soco no Renato Carriello, muito menos dar tiro no Renato Carriello. Aqui é uma casa de debate e a gente disputa no plano das ideias. Ok, meu amigo. Não é no plano do MUC, porque o MUC é outro lugar. O MUC eu vou para o ringue, vou para uma academia, eu vou treinar jiu-jitsu, karatê, o diabo quase, não estou afim, até porque não tenho mais idade para isso. Fafá, você tem idade para isso, para ir para uma academia, aprender jiu-jitsu? Não tem mais idade para isso. Então a gente tem que disputar onde? Nas ideias. Nas ideias. Cal, obrigado pela tolerância. Obrigado, vereador. Queria agradecer ao vereador Renatinho do pessoal aqui presente. Com excelência, seja sempre bem-vindo a essa casa. E convidar os companheiros para a próxima sessão de amanhã, no mesmo horário regimental. Uma boa noite a todos.